Fala galera, seja bem-vindo ao quarto episódio da Leancast. Eu sou o Rui Barbosa, host desse podcast. Hoje o tema é muito legal, hoje a gente vai falar sobre Customer Experience, vamos abordar tudo sobre CS. Se você quer saber mais como as empresas podem proporcionar uma experiência positiva para o cliente, fique com a gente que a nossa convidada vai trazer muitos insights, muitas coisas bacanas, muitos insights interessantes para a gente implementar na prática mesmo. Hoje a gente vai falar com a Giovana Chimentão e a gente vai comentar um pouco mais. Ela é Head de Produtos e CX na Escola Conquer. Ela tem mais de 15 anos de experiência em gestão de produtos educacionais e muito conhecimento para passar para a gente. Gi, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouco mais de você e daí a gente já afunila um pouco mais sobre o assunto que eu particularmente adoro esse conteúdo. Eu gosto de estudar isso diariamente. Eu tento ver blogs relacionados a esse assunto. Então, vou deixar com você aí se apresentar e depois a gente fala sobre o conteúdo. Oi, Rui. Oi, pessoal que está nos ouvindo. Eu sou a Giovana. É um prazerzaço estar aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do conhecimento e a gente bater esse papo sobre CX, né, que é Customer Experience, experiência do cliente e desenvolvimento de produtos, né, que é a área que eu atuo. Eu trabalho com educação há bastante tempo. É um tema que eu sou apaixonada e poder trabalhar com o que a gente gosta, né, com o nosso propósito alinhado ao propósito do que a gente está fazendo no dia a dia, é muito legal. Então, de novo, um prazer estar aqui e estou com uma expectativa alta aí para o nosso bate-papo. Show, de muito legal você ter topado e participar da Leancast aqui. E esse conteúdo, quando a gente for, igual você comentou, é a experiência do usuário. Aqui na linha a gente sempre preza muito, até o nosso slogan é Live the Experience, justamente porque a gente preza muito pela essa questão da experiência, né? Seja pelo o consumidor, seja pelo o cliente, até mesmo pelo funcionário aqui que trabalha com a gente. E quando a gente fala de CX, a gente não pode só definir sobre atendimento rápido ou entrega de um produto em menos tempo, gira em torno de toda a jornada do consumidor, até mesmo quando ele está bem chateado com a marca, né? Então, fala aí, como que as empresas podem implementar o CX, ter um olhar de CX durante toda a jornada de compra e como colocar o cliente no centro da tomada de decisão? Boa, Rui. Quando a gente fala de experiência do cliente, tem alguns aspectos que são importantes da gente ressaltar aqui. Olhar para a experiência do cliente é atender necessidades, mapear soluções, pensar em como melhorar a jornada dessa pessoa que está adquirindo um produto, adquirindo um serviço nosso, ainda mais para que ele tenha uma experiência incrível, né? Para que ele se apaixone pela marca, para que ele se fidelize com a gente, né? Então, nós hoje somos responsáveis por gerenciar essa experiência, que é nada mais do que adotar um conjunto de práticas, de ações, para atender e até superar as expectativas dele. Então, eu gosto de dizer assim, o que CX, né, o que a experiência do cliente é e o que ela não é. O que a experiência do cliente é? Primeiro, conhecer o seu cliente. Segundo, entender quais são as necessidades dele. Terceiro, criar soluções que são úteis, né? Então, a partir do momento que você entende um pouco mais dessa pessoa, né? Desse indivíduo que está consumindo o seu produto, consumindo o seu serviço, você vai poder mapear melhor quais são as necessidades que ele está tendo naquele momento. Quarto, o que é CX também? É desenhar jornadas que são simples, que são fáceis e que, ao mesmo tempo, são significativas. E é aí que você consegue captar aquela vontade do cliente continuar contigo, dele continuar consumindo contigo, né? Precisa ser simples, ser fácil. Eu brinco que a gente precisa, quem trabalha com o CX precisa ser muito didático, para que o cliente possa entender a mensagem que você quer passar, possa entender qual é a jornada dele dentro desse produto ou serviço, e ao mesmo tempo precisa ser tão boa, tão legal, tão gostosa, que ele queira fazer uma recompra, que ele queira se fidelizar contigo, que ele divulgue, né, que ele seja um divulgador orgânico da sua marca. Isso é CX. Agora, o que não é CX, que eu também gosto de falar, né?
Experiência do cliente não pode ser aquele momento pontual na empresa, que é a soma de diversas ações. Precisa ser, né? Então, assim, não é um momento pontual na empresa, não pode ser, é aqui que a gente vai dar um brinde para o cliente. Só isso não basta, isso não é experiência, né? Experiência do cliente é a soma de várias ações que você faz de forma planejada, que aí vão compor toda a trajetória do cliente aí durante a jornada dele, né? Experiência do cliente também não é só atendimento. É uma estratégia para que a jornada de compra, a usabilidade, a retenção sejam memoráveis, né? Para que ele sinta que realmente ele está sendo prezado, né? Não só no momento que ele precisa de uma ajuda, por exemplo, que ele está com dúvida em algo, que ele está com um problema na usabilidade do produto ou serviço. O que também não é CX? Não é só fazer a vontade do cliente. Porque a gente assim, poxa, mas Giovana, você está dizendo que eu preciso conhecer, preciso entender as necessidades, preciso criar soluções, mas e o meu negócio? Não é só fazer a vontade do cliente, mas é trazer a melhor solução que esteja alinhada com o seu negócio para que cause a satisfação que a gente precisa causar. Então, não é só fazer a vontade dele, mas sim trazer a melhor solução. E o último ponto que eu queria trazer aqui a área de experiência do cliente, né, não pode ser reativa. É claro que tem situações imprevisíveis que acontecem que você vai precisar lidar, mas ela precisa ser planejada. Uma jornada do cliente muito bem definida, do começo ao fim, para que ele possa fazer o ciclo completo independente do produto ou do serviço que você está oferecendo, ela precisa sim ser planejada. E podem ter planos A, B ou C para situações que você pode, inclusive, prever que possam acontecer para eventuais problemas. Né? Show, Gi. E é legal o que você comentou ali, a gente, de toda a jornada ali, que ele participa dentro da sua empresa, né? Tem os touch points ali, onde ele passa realmente, onde ele tem a interação com a marca, né? Seja na hora da captação, ou seja na hora do churn, né? Falando em questão de produtos digitais ali, onde ele sai realmente da marca. Quando a gente olha para essa jornada, a gente tem que olhar também para a proposta, que tipo de proposta de valor que a gente vai, em cada etapa da jornada ali, a gente oferecer essa proposta de valor. É o que você comentou, né, em uma da sua fala ali, o que o cliente, em cada etapa, vai identificar, pô, isso está fazendo sentido para mim, isso está fazendo, até mesmo quando ele está dando churn. Pô, eu tô saindo da empresa, mas tô levando comigo aqui uma experiência legal, né? Uma experiência de uma certa forma, não estou saindo pela empresa, mas estou saindo por um outro motivo, né? E eu acho que é até legal a gente reforçar as pessoas que estão querendo implementar uma cultura de CX ali, olhar para essa proposta de valor, que tipo de proposta de valor que a gente vai trabalhar, né? Eu concordo com você, Rui, e assim, lembrar que CX não pode ser só uma área dentro da empresa. Experiência do cliente, ela precisa estar em todas as áreas. Por quê? O cliente, ele é um só, né? Cada cliente é único. Então, essa jornada que eu estou dizendo de causar uma experiência uau, de causar uma experiência incrível, para que ele realmente se apaixone pela marca, para que ele queira continuar consumindo produtos, para que ele queira, para que o boca a boca funcione, que de forma orgânica ele possa ser também um promotor da sua marca, vamos dizer assim, ela parte desde, como você falou, desde a captação, passa por quando o cliente ele é trazido para dentro, né? Captação, vira lead, você consegue trazer para dentro, ele passa pela jornada contigo, seja de compra de um produto em si ou de uma prestação de serviço, e se por acaso no meio do caminho ele pensar em desistir, se a sua empresa tem um propósito e tem uma cultura forte, você pode entender e identificar por que ele está querendo sair, qual é o motivo, né? Dá para mapear isso. Trazer ele contigo, né? Conversar com esse cliente, falar assim, perguntar o que está acontecendo e relembrar o sonho. Porque se ele veio até você, se a gente conseguiu fazer a captação dele, se ele está participando da jornada, se ele entrou, né? Se ele está consumindo o serviço,
ele tinha uma necessidade. Então, mesmo na hora desse possível churn, para a gente poder fazer uma retenção, é importante a gente, no nosso pitch, né, isso está muito, muito em voga aqui. Ele chegou por uma necessidade, então deixa eu resgatar esse sonho dele e deixa eu ver o que nós podemos fazer para que ele continue aqui com a gente. Então, assim, para você ver que toda e qualquer área da empresa precisa ser o que a gente chama de customer-centric, né? Ter o cliente no centro em todos os momentos, para que, claro, sem esquecer do negócio que a gente tem, sem esquecer da saudabilidade que a gente tem do nosso negócio dentro da empresa, sem nos esquecermos e fugirmos do nosso propósito, que ele sim pode ser atendido, suas necessidades sanadas, e a gente pode encontrar soluções, independente da área que você esteja, seja na área de marketing, comercial, na área de TI, RH, financeiro, por exemplo, produto, enfim. Legal, Gi, e o que você um ponto que você comentou dessas tomadas de decisões, né, é muito baseada em data-driven, né? Você também implementar isso também, né? O que você comentou, por que ele está saindo? A partir dessas informações, você consegue até aprimorar o produto ou corrigir algo que não está funcionando na captação, por exemplo, na transformação do lead para o comercial, essa migração e toda essa jornada, ter esse olhar de data-driven, né, mesmo? Ter esse direcionamento a partir dos dados que realmente os clientes geram isso, né? Independente de se é um negócio digital ou se é um negócio de uma loja física. O cliente sempre vai, o consumidor sempre vai disponibilizar algumas pistas, né? Justamente para essa tomada de decisão. Perfeito, Rui. Isso é análise de comportamento, né, do cliente. Então, a gente falou muito sobre cultura, né? Então, cultura centrada no cliente, que é o que a gente chama de ser customer-centric ou customer centricity. E um outro ponto super relevante, então assim, né, falamos lá atrás, né, falar a mesma língua, ter o mesmo tom de voz, independente do momento da jornada que o cliente esteja, sendo você captando ele lá na mídia social, ou ele terminando um ciclo com você e você aproveitando para ele fazer uma recompra. Independente da jornada que ele está, ter essa cultura e criar, né, ter o seu próprio tom de voz da empresa, dá essa fluidez que o cliente precisa para que ele possa se fidelizar contigo, para que ele possa ter a melhor experiência possível. Tem uma frase que a Maya Angelou disse uma vez, né? As pessoas elas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre vão se lembrar o como você as fez sentir. Então, eu falo que a área de experiência do cliente, né, ou enfim, independente da área que você atue, a memória ela é super importante, né? As sensações são super importantes. Então, partindo disso, todo cliente apresenta um comportamento. E para que você possa, apesar de experiência ser uma palavra muito ampla, ela ser uma palavra que parece que a gente não consegue tocar, que você tem que sentir, ela tem que ser sentida, mas ela pode sim ser medida, e deve ser medida. E aí que entra a cultura data-driven. Os dados, escolhendo as métricas e organizando os dados da forma correta, esses dados podem mostrar para você como é que ele se comporta. Então, esses dados eles podem vir tanto do comercial, quanto do marketing, quanto das próprias métricas que, se você tem uma área de CX na sua empresa, ela precisa ser usada para ouvir. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, básicos do que acontecem com a gente, são exemplos simples. Aqui na Conquer a gente utiliza dados em toda e qualquer área, e a gente faz cruzamento de dados e toma decisões em cima desses dados para saber como é que a gente pode gerar melhores resultados, seja em vendas, seja em desenvolvimento de produto e muito mais também, né, em proporcionar melhor experiência. A gente faz essa medida de comportamento do cliente. Então, vou dar alguns exemplos simples. Aqui a gente trabalha com educação. Então, nós lançamos nossos cursos de pós-graduação em dezembro.
E aí, assim, comercial conversando diretamente com o cliente, a gente medindo dados como, por exemplo, satisfação em aula, meta de atendimento, né, para que o atendimento pudesse ser imediato, porque a gente estava usando o WhatsApp, que era um outro canal para que a gente possa responder rapidamente as dúvidas do aluno, já que era um produto novo que a gente estava lançando, enfim. E aí nós descobrimos, você vê, numa conversa, né, numa medição que o comercial fez, nós descobrimos que tinham alunos que não conseguiam fazer pós-graduação com a gente, porque a gente não tinha, tem uma parte do nosso curso de pós que é ao vivo, porque não existiam aulas aos sábados. Agora, como é que a gente ia descobrir que a gente tinha que colocar aulas aos sábados sem antes conversar com clientes potenciais que não estavam adquirindo a nossa pós porque não tinham horário disponível, né, todos os dias à noite? A gente só conseguiu identificar isso por meio de dado, por meio de observação de comportamento e colhendo esses dados do cliente. Abrimos as turmas aos sábados. Então, são ações assim que podem nos ajudar. Testes de demanda, por exemplo, a gente faz muito isso em marketing, pesquisa de satisfação, a gente mapeia maiores ofensores no contato, né, com a nossa equipe mapeia quais são os maiores ofensores que a gente tem recebido. Ofensor o que a gente recebe de apontamentos do cliente quando eles entram em contato com a gente, né? Pode ser dúvida, pode ser problemas, por exemplo, de entrada na plataforma, pode ser uma ajuda para a entrada na plataforma, pode ser uma dúvida sobre precificação, por exemplo. Então, isso é o que a gente chama de ofensores. Então, a gente faz esse mapeamento também para delinear quais são delinear melhor, né? Quais são as prioridades nas estratégias de melhoria, por exemplo, de produto e também da experiência com o aluno, né? Existe uma avaliação também aula a aula para corrigir a rota, não somente no final do processo, mas durante a prestação do serviço, né? A gente tem um indicador aqui que a gente chama Rocket. O foguete, quando ele é lançado, né? Porque o Rocket é foguete em português. Foguete, ele é lançado e, enquanto ele está em lançamento, você consegue corrigir a rota dele em milésimos de segundo. E é isso que a gente faz com os nossos cursos aqui. A cada aula, o aluno pode dar a avaliação dele, uma avaliação rápida. Lembra que eu falei? Ela precisa ser todo tipo de experiência com o aluno, principalmente quando você vai tirar dados dele, as soluções elas precisam ser rápidas, fáceis, simples, mas com uma geração de valor significativa, né? Então, esse Rocket é assim, de uma forma fácil e rápida, ele faz a avaliação da aula ali e a gente vai corrigindo a rota enquanto ele está fazendo o curso com a gente, né? Isso é dado para poder melhorar a experiência. Então, só contribuindo com o que você trouxe, né, que sim, cultura data-driven não só em CX, mas em qualquer outra área, né? Sensacional, Gi. A Data Driven, não só, igual você comentou, não só em CX, mas quem está ali atrás de UX também, né? Meu, sabendo como que o cara chega para fazer igual aí na Conquer, como que ele vai se cadastrar, como que é o processo de compra. Às vezes não tá fazendo, não tá finalizando um determinado curso, vai ver uma dificuldade no acesso ao mobile que o cara não está tendo. Então, esses tipos de insights que a gente só vai saber através também de coletar esses dados, né? De ter essa data-driven também, essa cultura bem implementada. Isso, e até para rever, por exemplo, prever, né, outras formas de engajamento, principalmente quando você trabalha com produto digital, né? Se você observa o comportamento do cliente dentro da sua plataforma, manuseando o seu produto, você consegue prever também formatos de engajamento diferentes para que a usabilidade ela seja melhor. Legal, sensacional isso, né? E eu, particularmente, você comentou aí um pouco do que vocês desenvolvem aí dentro da Conquer, né? Eu, particularmente, já peguei dessa fonte aí, né? Já fiz alguns cursos aí da Conquer, não puxando a sardinha para o lado de vocês, né? Mas realmente tive grandes experiências aí dentro da Conquer, justamente desde o processo de cadastro, até mesmo no processo do curso em si, né? E o feedback realmente tem uma grande
vantagem, né? Quando você olha para um curso e realmente, no final das contas, agrega o curso, né? Não estou fazendo nenhum merchan aqui, porque realmente, se eu tiver uma boa experiência, eu estou falando a minha experiência aqui como aluno Conquer, e realmente foi muito positiva para mim. Fica aí o feedback, tá? Ah, que show, Rui. A gente tem, muito legal ouvir isso, né? A gente tem 3 pilares aqui na Conquer muito fortes que são os nossos cristais. É a nossa essência enquanto empresa e muito ligada ao propósito que a Conquer tem, né? Enquanto transformação da educação. Esses 3 pilares, eles são conteúdo, então nosso conteúdo direto ao ponto, atualizado, muito ligado com o que está acontecendo no mercado, as vagas dentro das empresas, né, dentro do mercado de trabalho. Então, esse conteúdo tem que estar atualizadíssimo. Metodologia, a nossa metodologia focada na aprendizagem de adultos, né, foi desenvolvida no Vale do Silício. Então, a nossa metodologia ela é muito forte e ela tem pontos específicos, né, para poder facilitar essa jornada de aprendizagem do aluno dentro do produto, né, todo e qualquer produto dentro da Conquer, né, que você, enfim, que o cliente faz a aquisição, ele vai passar pela mesma metodologia. O terceiro ponto são professores. Os nossos professores, a gente brinca que eles vivem de dia o que eles ensinam à noite. Porque eles são realmente profissionais de mercado que vivem no dia a dia o ferramental e as habilidades que nós trabalhamos no desenvolvimento aqui com os alunos, né? Realmente para acelerar a profissionalização, para acelerar a carreira, enfim. Então, muito legal te ouvir e saber que foi muito bom para você também. Show. Eu realmente estou colocando o feedback que eu tive de experiência, então é super importante colocar aí. E eu, até falando um pouco do que vocês desenvolvem aí, quais os principais desafios de implementar essa cultura tanto de data-driven e até de CX aí dentro da Conquer? Vamos lá. Um ponto importante que que a gente precisa saber, né? Quanto mais satisfeitas as pessoas tiverem com a experiência na sua empresa, maior vai ser a fidelidade delas, né? E só lembrando que a melhor propaganda ela é feita por clientes satisfeitos, né? Então, esse é um grande desafio. Como é que você vai manter essa satisfação, melhorar essa satisfação e fazer com que essa divulgação ela aconteça mesmo de forma orgânica, né? Para que você traga cada vez mais clientes. Esse é o grande desafio. E aí eu vejo, quando você me pergunta, né, quais são os principais desafios, a gente falou de 2 aqui. Um deles que eu vou repetir sempre, né? Ter essa cultura centrada no cliente. Essa palavra em inglês que a gente usa, né? Customer centricity. E isso, independente de toda e qualquer nomenclatura que a gente use, né? E a gente ouve muito, né? A gente ouve CX, a gente ouve UX, que é User Experience. Sopa de letrinha, né? É uma sopa de letrinhas. A gente escuta CS, que é Customer Success. Assim, ó, as nomenclaturas, no final das contas, são o menos nisso tudo, assim, né? O de menos. O que importa é que a cultura da empresa, ela precisa estar drivada para a experiência do cliente. Não importa, novamente digo isso aqui, não importa de qual área você seja. Então, primeira coisa, o primeiro desafio e a primeira aprendizagem, né, aqui, primeira lição, vamos dizer assim, é que isso precisa vir das lideranças. Sensibilizar seus times, treinar o olhar para isso, tornar isso um mantra, realmente, né? Liderar pelo exemplo, provocar isso nos times para que eles busquem isso cada vez mais e que isso faça parte da cultura da empresa, né? E aí, isso é um desafio que eu acho que é primordial, né? Então, como é que você tem a cultura centrada no cliente? Lideranças são ponto focal para fazer isso se espalhar como um vírus positivo dentro da empresa, né? Segundo desafio, o que não pode ser medido não pode ser gerido. É uma frase super clichê, mas que faz muito sentido, ainda mais nos dias de hoje, né? Com a cultura data-driven que a gente já falou, né? Baseada em dados. Elenque métricas para sua área
e elenque métricas que estejam ancoradas no que você precisa dar de resultado para que esse cliente tenha a melhor experiência possível, independente da área que ele esteja. Então, esse é um outro desafio. E aí já vou colocando aqui, Rui, se me permite, esses aprendizados, né? Então, assim, por favor. Quais KPIs? KPIs é a palavra que a gente usa para indicadores, né? Então, quais indicadores ou métricas elas vão ser usadas para medir se de fato a gente está cuidando da experiência do cliente? Tem vários, né? Tem o que a gente chama de CSAT, por exemplo, que é o índice de satisfação do cliente. A gente tem o tempo de atendimento, a gente tem percentual de retenção, a gente tem percentual de faturamento, né, versus os custos atrelados, a gente tem vários indicadores que, dependendo do que você precisa olhar para gerar resultado, eles podem ser a sua fonte de observação de comportamento do cliente para que você possa tomar melhores decisões. Análise de como está o comportamento dele dentro do seu site, né? Para geração de lead, como é que está a sua performance em termos de trabalho nas mídias sociais, né? Tudo isso pode te dar panoramas, né? Pode te dar fotografias para que você possa trabalhar melhor e atingir melhor aquilo que você gostaria com o cliente. Então, vejo que esse é um outro grande desafio. Um terceiro desafio que falamos muito aqui, né? Cultura. Então, quanto mais você se aproximar no seu tom de voz e na sua abertura do tipo, não se preocupa, eu tô aqui para te ajudar, né? Mais sucesso você vai ter. Esse é um outro ponto, né? Um terceiro desafio, investimento em equipe. Então, uma vez que você tem definido o seu propósito, né? Que impacto você quer atingir? Você está resolvendo uma questão social, tem que ser útil, né? O cliente precisa ver utilidade naquilo que você está oferecendo. Então, uma vez que você tem isso muito claro, esse propósito muito claro, você embasou a cultura nisso, e você está com suas métricas muito claras, investimento em equipe é primordial. O próprio time que está hoje na operação precisa ser treinado e entender que eles também podem contribuir com essas ideias, porque eles estão na linha de frente. Eles também vão poder pensar em ótimas soluções, né? Lembrando que experiência do cliente nada mais é do que ouvir necessidades, criar soluções e proporcionar a melhor experiência possível, né? Então, o seu time que está na linha de frente, pensando nessas soluções, vai poder trazer alternativas e ideias, né? E aí que vem o pulo do gato. Eu já estou usando parte da metodologia Conquer aqui, hein? E aí que vem o pulo do gato, que é ter o time engajado. Para isso faz toda a diferença. E nesse caso, a liderança vai fazer toda a diferença para engajar, motivar, treinar, verificar quais são os gaps de skills, né, de habilidades que esse time tem, para poder trabalhar melhor e atingir os resultados, né, fazer a gestão dos resultados que é preciso fazer. Legal, Gi. E quando a gente fala aí de colaboradores, funcionários, assim, né, de equipe em si, eu vejo muito, eu pego o exemplo da Disney mesmo, né? Eu nunca fui, você já foi para Disney ou não? Ainda não. Mas a gente, volta e meia, a gente fala, vê palestra, gente falando da Disney, sobre essa cultura que eles têm da experiência, focar na experiência, né? E uma das coisas que, quando alguém fala da Disney, sim, eles falam da autonomia que eles dão pro colaborador lá em tomar decisões rápidas, sem, perguntar para tal, sem eliminar o máximo de burocracia, entre aspas, né, tem uma coisa, é satisfazer a experiência do cliente que está em jogo, vou tomar essa decisão. Então, já tem alguns treinamentos, algumas formas de solucionar os problemas, né, vem muito disso, dessa questão da autonomia, né, dessa questão de você dar liberdade para o colaborador em tomar decisões rápidas em virtude dessa cultura, né, essa cultura de experiência, de tornar essa experiência para o consumidor, né? É um ótimo exemplo e
Por isso que o investimento no time, na equipe, é um dos maiores desafios. E quando eu falo investimento, não estou falando investimento financeiro. É claro que isso faz parte, mas é investimento de tempo dessa liderança para conhecer quem são as pessoas que estão no meu time, que estão trabalhando diretamente, né, com essa experiência. Quais são as skills, né, as habilidades que cada um do meu time tem? Será que eu estou colocando a pessoa certa no lugar certo? Será que eu estou colocando essas pessoas do meu time no caminho de flow que a gente fala, né? Que é as ações que ela vai fazer são tão desafiantes a ponto de deixar ela motivada para fazer. Então, conhecer o seu time é saber se cada pessoa está no seu estágio de flow. O que é o estágio de flow? O que ela está fazendo não pode ser tão desafiador para ela a ponto de ela se sentir impotente, né? Dela não ter as skills suficientes, as habilidades suficientes para fazer e ela se frustrar. E aí ela não conseguir tomar esse tipo de decisão de autonomia que ela quer ter. E não pode ser ao mesmo tempo tão fácil que fique tedioso, né? Então, olha o papel do líder, que estratégico que é aqui, né? Achar esse momento de flow, essa trilha de flow de cada um dos seus colaboradores a ponto de mantê-los motivados, mantê-los engajados para que eles atinjam essa senioridade de tomar as decisões em prol da experiência do cliente, né? Tendo as regras do jogo muito bem definidas e você deixando isso claro, e existem ferramentas para isso, né? E o seu colaborador, né, a pessoa do seu time, entendendo qual é o propósito maior e quais decisões que seriam reversíveis e decisões que seriam irreversíveis, prezando também pela saudabilidade da empresa, é um prato cheio, né? Só que tudo isso vai depender muito de extrema responsabilidade da liderança que está ali liderando esse time. Sensacional, o top-down, né? Meu, tem que vir de cima para baixo e é assim que cria uma cultura, é assim que cria engajamento e é assim que as tomadas de decisões acontecem de forma rápida, né? E fluida, porque se tem um exemplo ali, o exemplo arrasta, né? O exemplo a gente olha ali e quer seguir. Isso, e que é diferente de liderança colaborativa, porque assim, eu acredito muito na liderança colaborativa, tanto que uma dos desafios, né, que é investimento em equipe, é que justamente eles possam trazer as alternativas, porque eles estão na linha de frente, eles estão ali diretamente na operação, então ninguém melhor do que os nossos próprios colaboradores para trazer ideias de solução, né, para trazer alternativas, para serem propositivos. Mas o que tem que vir top-down, que é exatamente o que você está falando, a responsabilidade do líder de manter esse time engajado, de manter esse time motivado em estágio de flow, para que eles entendam, a partir do propósito e dos objetivos que a empresa tem com a experiência do cliente, quais são os tipos de decisão que ele pode tomar que vão manter a saudabilidade, né? E ao mesmo tempo deixar esse cliente com a melhor experiência possível e a gente atingir o objetivo, né? Sensacional, Gi. Nossa, que papo interessante, assim, por mais... Queria ficar aí horas e horas falando sobre isso. Pena que o podcast vai chegando ao fim aí. Acho que a gente, de forma geral, você passou vários insights de forma prática, tangibilizou o que é experiência, né? Porque quando a gente fala de experiência, fica muito subjetivo, mas você passou de forma prática e tangibilizou realmente o que é a experiência, seja aí na Conquer, seja aí de como implementar essa cultura, né? Então, eu agradeço muito você ter topado esse papo com a gente aqui, ter participado da Leancast, e obrigado mesmo, e as portas estão sempre abertas aí para você, para conhecer também aqui a Leanwork. E nós vamos ficando por aqui. Você quer dar a última palavra aí, Gi? Fica à vontade. Rui, eu é que agradeço. É um tema que eu adoro, né? Conversar, falar, trocar ideia. Então, adorei o nosso papo aqui. Muito obrigada. E quem sabe uma próxima a gente conversa mais sobre assuntos relacionados aí. Valeu mesmo. Show, Gi. Nós vamos ficando por aqui, mas continue ligado no Leancast que vai vir muita coisa massa por aí. Até mais e até a próxima.